E disse o Senhor Jesus Cristo: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, olha para o mundo que ficou para trás, ninguém que olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Também vamos ler no livro de Filipenses capítulo 3 e versículo 13 em diante. Filipenses capítulo 3, versículo 13 em diante. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é esta: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para aquelas que estão diante de mim, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, o pecado que nós cometíamos, os vícios, tudo aquilo que nós abandonamos por amor ao Senhor Jesus Cristo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Se sentis alguma coisa diferente, de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Também a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, verso 13, que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não é aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo, entrega a sua vida para Deus e permanece na presença de Deus por uma etapa de tempo. Depois vem as lutas, vem as dificuldades, as aflições, as tribulações, as perseguições da vida, e aquele filho de Deus, aquela filha de Deus olha para trás, desiste da jornada, para a beira do caminho, volta para o mundo, volta para o pecado, volta para os vícios. Esse não herdará a salvação, a vida eterna, mas é aquele que lança a mão do arado e permanece na presença de Deus. Este é mais que vencedor, este terá a salvação, a vida eterna, aquele que não desiste na jornada, aquele que tem persistência, tem perseverança, continua carregando a sua cruz, porque o Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 16, e versículo 24, ele disse: negue-se, pois, o homem a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse achará, esse terá a salvação, esse terá a vida eterna. Para esse, para mim, para ti, que perseverar na presença dele, na presença de Deus, que for fiel e obediente à sua palavra, para nós, no Senhor Jesus Cristo, ele preparou um paraíso, ele preparou um lugar de descanso, um lugar de paz, onde estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Com essas passagens bíblicas das Escrituras Sagradas, da Santa Bíblia, a palavra de Deus, eu saudo a todos os amados irmãos e irmãs ouvintes do grupo A Voz da Palavra de Deus, através do WhatsApp, também aqueles que são participantes através do Facebook, do grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, Bíblia e oração, batismo verdadeiro, em nome de Jesus Cristo, o único Deus. Também obra missionária, África, Moçambique e outros grupos do Facebook, dos quais eu estou participando. Vai a minha saudação também aos meus seguidores do Facebook, vai o meu amor,
vai o meu carinho dizendo que na medida do possível eu tenho orado em favor de todos aqueles que têm pedido oração em seu favor e também aqueles que não têm pedido, mas Deus, muitas vezes quando eu estou orando, Ele coloca o nome de uma pessoa na minha mente. Certa vez Deus colocou o nome de um parente meu aqui da cidade de Pelotas, chamado Orfílio, e na hora que eu estava orando, Deus colocou o nome desse meu parente na minha mente para que eu orasse em seu favor. Chegando na casa da minha mãe, ali, depois que eu havia orado em favor desse senhor, chegando na casa da minha mãe, ela disse: tu sabes que o teu tio Orfílio estava hospitalizado no hospital, entre a vida e a morte. Então muitas vezes quando você está orando, Deus vai te revelar o nome de uma pessoa que está passando por um momento difícil, por um momento de luta, por um momento de tribulação, para que você ore em favor daquela pessoa, para que Deus venha agir, que o sobrenatural de Deus se estenda sobre aquela pessoa para abençoar aquela vida. Então vai a minha saudação também a todos aqueles que são meus seguidores no Instagram, no TikTok, aqueles que se inscreveram na minha página no Facebook e no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha paz com Deus, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus esteja no teu lar, na tua família, a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quero agora então convidar a todos vocês para um momento de meditação da palavra de Deus. Você que ainda não tem a Bíblia Sagrada, compre uma Bíblia para ter na sua casa. Sempre que você for ler a Bíblia, ore ao Divino Mestre, o Senhor Jesus Cristo, peça a Ele que te dê sabedoria, entendimento, revelação, discernimento da sua palavra. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 26. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. A palavra Gênesis significa o princípio, o início, a origem de todas as coisas. Capítulo 19, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Também no livro de Lucas, capítulo 17, verso 32, a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo falando, Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Também no livro de Jó, lá no Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 7 em diante. Livro de Jó, capítulo 2, verso 7 em diante. Fica antes do livro de Salmos. Diz assim a palavra de Deus: então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar-se com ele as suas feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a mulher de Jó, sua mulher, chegou a ele e lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Meu marido amaldiçoa a Deus e morre. Disse a mulher de Jó. Mas ele lhe disse:
como fala qualquer doida, qualquer louca, qualquer maluca, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus, não receberemos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Oremos a Deus nesta hora. Pai eterno, ao ler esse livro sagrado, esse livro maravilhoso, chamado Bíblia Sagrada, eu quero extrair nesta hora, dessa mina espiritual divina, quero extrair pepitas de ouro nesta hora, do ouro da tua palavra, do tesouro divino, Pai, para o nosso ensinamento e aprendizado nesta hora. Pai celestial, eu oro a ti, ó grande Deus, Criador dos céus e da terra, divino mestre, meu rabi, meu professor, meu ensinador, meu conselheiro, Senhor Jesus Cristo, venha nos ensinar a tua palavra. Eu me coloco a inteira dispor do serviço do Evangelho, Pai, para que o Senhor me use nesta hora. Não seja eu falando, mas o Senhor falando através de mim. Não seja eu pregando, mas o Espírito Santo pregando através de mim. Que eu saia da frente e o mover sobrenatural de Deus venha se manifestar nesta hora, Pai. Dá-me sabedoria, revelação, poder, autoridade, intrepidez, ousadia, coragem, valor para transmitir a tua palavra, Pai. Eu oro também por aqueles que haverão de ouvir, que haverão de escutar, que haverão de prestar atenção na tua palavra. Abre a mente, abre o entendimento para esta pessoa receber a tua palavra, recepcionar os oráculos divinos, que ao ouvir venha a crer, Pai, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Também possa entender e compreender aquilo que é pregado e tomar a melhor, a mais importante, a mais grandiosa decisão da sua vida, que é obedecer, que é praticar a tua palavra, Senhor, que é deixar os ensinamentos divinos guiarem, dirigirem a sua vida nessa jornada terrenal, Pai, para que sejam felizes e abençoados ainda aqui nessa terra e ao final tenham a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. É a minha oração nesta hora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló, sem esquecer também a mulher de Jó. Lembrai-vos da mulher de Ló e da mulher de Jó. Oh, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse em Lucas 17, verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque ele disse isso acerca da mulher de Ló? Primeiramente eu quero falar que o esposo desta mulher, que se chamava Ló, era sobrinho nada mais, nada menos do grande patriarca da fé, o grande patriarca da fé, o patriarca Abraão, homem de Deus, que é um exemplo bíblico de fé. E Ló era sobrinho de Abraão, e a Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, verso 7 ao verso 12, que ali houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e eles tiveram que se separar. E ali então Abraão disse ao seu sobrinho Ló: toma uma decisão, Ló, não podemos mais habitar juntos, porque está havendo contenda entre os nossos pastores, por causa do apacentar o rebanho, as ovelhas. E ali então Abraão disse que Ló, se Ló fosse para a direita, ele haveria de ir para a esquerda, se Ló fosse para a esquerda, ele haveria de ir para a direita, mas ele deu direito a Ló de tomar
uma decisão, e Ló tomou uma decisão errada. Ele olhou para as campinas ali de Sodoma, de Gomorra, e ele tomou a decisão com cobiça, uma decisão errada, e ele foi morar, ele foi habitar na cidade de Sodoma e Gomorra. E essa cidade eram cidades perversas, eram cidades onde os habitantes daquela cidade cometiam os mais variados tipos de pecado, cometiam a prostituição, eram até mesmo sodomitas, homem com homem, mulher com mulher. A perversidade havia se proliferado naquela cidade, e ali foi habitar esse homem chamado Ló. Imagino eu que ele foi influenciado pela maneira de viver daquela cidade, pelas obras, pelos atos que o povo daquela cidade praticava. Então a sua mulher, a mulher de Ló, estava influenciada pelas pessoas de Sodoma e Gomorra. É isso que o diabo também quer fazer na minha e na tua vida: usar pessoas para te influenciar, para te tirar da comunhão com Deus, para te tirar da presença de Deus. Nós vemos que Ló, ele agiu com cobiça, cobiçando, achou bonito aquele lugar, achou aquele lugar um lugar aprazível, aquele lugar, quem sabe tinha muitas árvores frutíferas, muitas belezas da natureza, mas naquele lugar habitava um povo perverso. Muitas vezes você tem que rejeitar certas situações que parecem tão aprazíveis na tua vida, mas que vão te levar para longe de Deus e vão te tirar da presença do Deus Todo-Poderoso. Eles habitavam ali, estavam sendo influenciados pelos maus costumes, pelo mau proceder do povo daquele lugar. Quem sabe você também tem sido influenciado por más companhias. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que as más companhias, em outra tradução de Bíblia diz, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Também a Bíblia diz no Salmo 1, verso 1 e verso 2, que o bem-aventurado quer dizer feliz, aquele homem que é feliz, que é bem-aventurado, que serve a Deus, que pratica a palavra de Deus. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele se afasta das más companhias, ele não dá ouvido a conselhos de ímpios. Então, está aqui registrado na Bíblia Sagrada, para que você não faça como a mulher de Ló. A mulher de Ló que estava influenciada, quem sabe até mesmo pelas suas amigas de Sodoma e Gomorra, pelas festas de Sodoma e Gomorra, pelos bailes de Sodoma e Gomorra, pelas farras, pelas orgias, pelas bebedeiras de Sodoma e Gomorra, pelo mundanismo de Sodoma e Gomorra, a vaidade daquela cidade. E ela estava ali habitando, influenciada. Ela e as suas filhas estavam influenciadas pela maneira de viver, de desobediência daquele povo, daquela cidade. Então, que você não seja influenciado pelas vaidades desse mundo, pela maneira de proceder errada desse mundo. Sodoma e Gomorra é o tipo desse mundo em que nós vivemos. O Senhor Jesus Cristo chega a dizer que nos últimos tempos seriam como os dias de Sodoma e Gomorra,
onde as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Seria como os dias de Noé, e seria como os dias de Sodoma e Gomorra, que é o tipo do mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 5 e versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno. Então essa mulher estava influenciada pelo mundo, influenciada pelos costumes errados. Também ela estava apegada com as coisas de Sodoma e Gomorra, porque a Bíblia diz que quando ali os anjos de Deus foram ali tirar Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas da cidade de Sodoma e Gomorra, porque Deus haveria de entrar em juízo contra aquela cidade. E ali então a Bíblia nos diz que Deus disse a Ló e a sua família: não olhem para trás, que Deus mandou fogo e enxofre e destruiu aquela cidade, destruiu os seus habitantes. Deus disse a Ló e a sua família: não olhem para trás. Mas Gênesis 19, 26 nos diz que a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Porque ela olhou para trás? Porque ela estava apegada com as pessoas daquela cidade. Quem sabe ela pensava: pobrezinha da minha vizinha, a Maria, ficou lá em Sodoma e Gomorra. Na pressa de sair da cidade, eu esqueci os meus enfeites, que eu comprei nas lojas de vaidade de Sodoma e Gomorra. Quem sabe ela havia deixado alguma coisa para trás, e ela olhou para trás, e ela perdeu o livramento de Deus, ela pereceu, porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque ela perdeu a chance, o livramento que Deus estava dando à sua família, porque ela estava influenciada, ela estava apegada e ela estava também iludida pelo viver de Sodoma e Gomorra. Também o diabo, ele procura iludir com fantasias, para que você se afaste cada vez mais de Deus. O diabo, ele procura iludir o ser humano para levá-lo para longe do Criador. Também ela pereceu porque ela não obedeceu a palavra de Deus. Ela desobedeceu a ordem que aqueles anjos lhe deram de não olhar para trás. Então, para nós sermos vitoriosos, vencedores e chegarmos ao fim da nossa carreira, da nossa jornada nessa terra, precisamos obedecer a ordem de Deus, a ordem que Deus nos dá. Nós temos as ordens de Deus na sua palavra, os ensinamentos divinos. Nós temos também a profecia, a revelação que Deus nos dá no dia a dia, a direção que Deus nos dá nas decisões que vamos tomar no nosso dia a dia, e devemos obedecer à profecia, obedecer às revelações de Deus, para podermos chegar ao fim da jornada e termos a salvação. Então ela pereceu porque desobedeceu a Deus. Mas também eu li em Jó, capítulo 2, verso 7 ao verso 10, acerca da mulher de Jó. A mulher de Jó, esta mulher, a Bíblia nos mostra que quando esse patriarca Jó, ele passou por uma grande luta, por uma grande dificuldade, porque a Bíblia nos diz que nessa terra nós passaremos por momentos difíceis. A Bíblia diz em São João, capítulo 16, verso 33, disse o Senhor Jesus Cristo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele estava querendo dizer que se ele venceu, eu e você, na fé no Filho de Deus, nós haveremos de vencer. Somos mais que vencedores, como diz Romanos 8, verso 37. Ainda a Bíblia nos diz no Salmo 34, verso 19, que serão muitas lutas, muitas dificuldades,
que haveremos de passar. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Então a Bíblia nos fala acerca das aflições do patriarca Jó. E ali, quando ele estava passando por todas aquelas lutas, ali quando ele ficou doente, com uma doença, um tipo de uma lepra, desde a ponta do pé até o alto da cabeça, ele assentou-se, raspava-se com uma telha, ele não podia estar ao lado da sua esposa, ele não podia ter intimidade, comunhão com ninguém, porque estava muito doente. E ali a esposa de Jó chegou até ele e disse: meu marido, por que continuas ainda crendo em Deus, retendo a tua fé, continuas fiel a Deus? E ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Então me chama a atenção que primeiramente ela duvidou de Deus. Na hora da luta, na dificuldade, quando tudo estava bem, ela certamente louvava a Deus junto com seu marido, ela certamente servia a Deus junto com o servo Jó, mas quando veio a dificuldade, a luta, a fé dela vacilou. Talvez isso esteja acontecendo na tua vida, você está em dúvida, é tantas lutas, é tantas perseguições, você está pensando em parar, em destruir, em desanimar, em voltar atrás, em retroceder. Eu te digo, não volte atrás, não olhe para trás, continue firme, continue servindo a Deus. A luta vai passar e Deus vai mover a sua glória para abençoar, para ajudar a tua vida e te dar vitória nessas dificuldades que tu estás passando. Então a mulher de Jó, ela duvidou, e ali Jó disse: mulher, tu estás doida, estás louca, jamais eu vou negar a Deus, eu recebi tanta coisa boa de Deus, e agora que estou no momento de dificuldade, vou negar Ele. E a Bíblia diz que Jó não negou a sua fé em Deus, Jó não se afastou de Deus, ele continuou crendo que Deus estava no meio daquela dificuldade que ele estava passando. Na hora certa, o poder de Deus haveria de se mover para dar o livramento, para dar a vitória. Mas o que me chama a atenção acerca da mulher de Jó é que ela teve uma nova chance. A mulher de Ló, infelizmente, não teve uma nova chance, morreu, foi transformada numa estátua de sal. Mas a mulher de Jó, ela teve uma nova chance. Aonde o senhor achou isso na Bíblia, pastor Flávio? Que a Bíblia diz em Jó, capítulo 42, versículo 13 ao 17, que quando Deus se moveu para mudar o cativeiro de Jó, e ali então vieram seus amigos, ajudaram a Jó, e ali ainda a Bíblia diz que o último estado de Jó foi maior que o primeiro, e a Bíblia nos diz que Jó teve filhos e filhas. Ora, quando eu leio isso, eu entendo que Jó, com aquela mesma mulher que ele chamou de louca, que ele chamou de doida, aquela mesma mulher que duvidou, que ela teve uma nova chance, e ali Jó, ele se relacionou com a sua esposa, e ele teve filhos e filhas com aquela mulher, e ela, depois da luta, eu creio, depois que Jó recebeu a vitória, que ela teve novamente a prosperidade, que ela teve novamente o seu marido com saúde diante dela, ela teve novamente os seus filhos abençoados, a sua família abençoada, a sua vida financeira abençoada. Eu creio que aquela mulher louvou a Deus, que aquela mulher glorificou a Deus pelo livramento que Deus lhe deu, e ela também serviu a Deus juntamente com seu marido Jó. Eu aprendo com isso que Deus dá uma nova chance para mim, Deus dá uma nova chance para ti. Quem sabe você que parou na jornada, parou na caminhada, voltou para trás, voltou para o mundo, olhou
para o mundo, para os prazeres da carne e voltou para o pecado, você tem uma nova chance. Deus está te chamando a você se reconciliar com Ele. Deus te dá força para você se levantar, carregar a sua cruz, seguir na jornada, perseverar na presença dEle, e ao final você terá a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero orar em teu favor nesta noite. Veja, a mulher de Jó perdeu o livramento, perdeu a oportunidade, olhou para trás, desobedeceu a Deus e perdeu a salvação. Mas a mulher de Jó, ela duvidou, mas ela não abandonou o seu marido. Ela não disse: meu marido, tu estás aí todo cheio de lepra, de feridas, eu vou me embora, eu vou casar com outro, eu vou seguir na jornada. Não, ela permaneceu ali, ainda que não pudesse ter intimidade, comunhão com seu marido, ainda ali, alcançando, quem sabe, um bálsamo, cuidando do seu esposo, mas ela não se afastou, ela continuou e ela teve uma nova oportunidade. E Deus te dá uma nova chance nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos a Deus nessa hora. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso, poderoso Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, eu tenho trazido essa pequena meditação nesta noite. Eu oro pelos meus ouvintes agora, Pai. Cura o doente, liberta o oprimido, alegra o triste, dá esperança ao desesperado. Abençoa os lares, as famílias, abençoa a vida financeira, abençoa todas as áreas da vida desta pessoa.